Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 32ª aula da disciplina de Cálculo 1. Até agora, nós trabalhamos com integrais definidas, supondo que o intervalo AB seja finito e que a função f seja integrável. Nesta aula, nós vamos ampliar o conceito de integral definida, permitindo intervalos de integração infinitos e integrando-os com assíntotas verticais dentro do intervalo de integração. Nós chamamos as assíntotas verticais de descontinuidades infinitas e as integrais com intervalos de integração infinitos ou com descontinuidades infinitas dentro do intervalo de integração serão então chamadas de integrais impróprias. Alguns exemplos de integrais impróprias, nós temos então integrais que são chamadas de impróprias, porque tem intervalos infinitos de integração, por exemplo, a integral que vai de 1 até mais infinito, da função 1 sobre x² dx, integral de menos infinito até o zero, da função e elevado a x dx, ou ainda integral de menos infinito até mais infinito, da função 1 sobre 1 mais x² dx. Então, essas três integrais são impróprias porque possuem intervalos infinitos de integração. Temos ainda exemplos de integrais que são chamadas impróprias porque possuem descontinuidades infinitas no intervalo de integração. Por exemplo, a integral de menos 3 até 3 da função 1 sobre x² dx. Note que a função 1 sobre x² tem como domínio os reais menos o zero. Portanto, no zero, que faz parte do intervalo menos 3 até 3, a função 1 sobre x² possui uma descontinuidade infinita. A integral de 1 até 2 da função 1 sobre x a menos 1 dx, observe que no ponto 1, esta função terá também uma descontinuidade infinita. O ponto 1 não faz parte do domínio da função 1 sobre x menos 1. Integral de 0 a π da função tangente de x dx, também teremos uma integral imprópria, porque a função tangente não está definida no π sobre 2, portanto, ela tem uma descontinuidade infinita. Nós podemos ainda misturar intervalos infinitos de integração com integrandos que possuem descontinuidades infinitas, por exemplo, tomando a integral de 0 a mais infinito da função 1 sobre raiz de x dx, veja que nós temos um intervalo infinito de integração e, além disso, no ponto zero, essa função tem uma descontinuidade infinita. Como um outro exemplo, nós temos a integral que vai de menos infinito até mais infinito, da função 1 sobre x² menos 9 dx. Nós temos, então, novamente um intervalo infinito de integração e esta função tem dois pontos de descontinuidade infinito, que são os pontos onde a função x² menos 9 se anula, ou seja, os pontos 3 e menos 3. Um último exemplo, nós temos a integral de 1 até mais infinito da função secante de x dx, que possui, então, novamente um intervalo de integração infinito e vários pontos de descontinuidades infinitas. Portanto, uma integral é chamada de imprópria se ela tiver um intervalo infinito de integração ou uma descontinuidade infinita, ou ambos. Nós vamos tratar primeiramente dos casos onde as integrais são chamadas de impróprias porque possuem intervalos de integração infinitos. Então, nós vamos começar considerando f uma função contínua e não negativa no intervalo que vai de a até mais infinito. Assim, a integral de a até mais infinito de f de x dx é a área sob a curva y igual a f de x no intervalo que vai de a até mais infinito. Então, nós estamos aqui calculando a área que está entre o gráfico de f de x e o eixo x no intervalo de a até mais infinito. A princípio, pode nos parecer que esta área seja infinita, mas isso não é correto, uma vez que o conceito de área foi definido apenas em intervalos de extensão finita. Então, nós começaremos definindo o que entendemos por área desta região
o que a gente vai fazer pelo seguinte exemplo. Então, vamos calcular a área da figura sob a curva y igual a 1 sobre x² no intervalo de 1 até mais infinito sobre o eixo x. Ao invés de encontrarmos toda a área de uma vez, nós vamos começar por parte da área que está no intervalo de 1 até um certo L, onde L é maior que 1 qualquer. Então, esta área será dada pela integral de 1 até L da função 1 sobre x² dx. A primitiva da função 1 sobre x², ou função x elevado a menos 2, que é a mesma coisa, será x elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Nós ficamos, então, com a função menos 1 sobre x, que será aplicada nos extremos do intervalo, ou seja, os pontos 1 e L. Aplicando nos extremos, nós temos, então, aplicando primeiramente no ponto L, isso será menos 1 sobre L, menos no ponto 1 será menos 1 sobre 1, menos com menos fica mais, então isso é menos 1 sobre L mais 1, ou 1 menos 1 sobre L, que é a mesma coisa. Agora, nós vamos aumentando L de forma que este L esteja tendendo a mais infinito. Nós temos assim, então, que a área, que é dada pela integral de 1 até mais infinito, de 1 sobre x² dx, será, então, o limite para L tendendo a mais infinito da integral de 1 até L de 1 sobre x² dx. Esta integral nós acabamos de calcular e vimos que é 1 menos 1 sobre L. Então, nós aplicaremos o limite, isso é o limite para L tendendo a mais infinito, de 1 menos 1 sobre L. Calculando, então, esse limite, limite de constante é a própria constante, limite de 1 sobre L para L tendendo a infinito. Recorde das propriedades de limite no infinito, que isso vai para zero, portanto, este limite é igual a 1, ou seja, esta área é igual a 1. Tomando, então, como base este exemplo, nós definimos a integral imprópria de uma função f no intervalo de a até mais infinito, como a integral de a até mais infinito de f de x dx, que é dada pelo limite para L tendendo a mais infinito da integral de a até L de f de x dx. Então, no caso onde este limite existir, nós dizemos que a integral imprópria converge e o limite é definido como sendo o valor da integral. Caso o limite não exista ou tenda ao infinito, nós diremos que essa integral diverge. Por exemplo, vamos calcular a integral de 1 até mais infinito da função 1 sobre x ao cubo dx. Pela definição, nós temos então que a integral de 1 até mais infinito de dx sobre x ao cubo, ou 1 sobre x ao cubo dx, será o limite para L tendendo a mais infinito da integral de 1 até L de dx sobre x ao cubo. Primitiva de 1 sobre x ao cubo, ou x elevado a menos 3, será x elevado a menos 3 mais 1 sobre menos 3 mais 1. Isso é, então, menos 1 sobre 2x². Nós temos, assim, o limite para L tendendo a mais infinito de menos 1 sobre 2x², que deve ser aplicado nos extremos do intervalo, ou seja, nos pontos 1 e L. Aplicando, então, no L, isso fica menos 1 sobre 2L², menos, aplicando no 1, será menos meio, menos com menos mais, então isso é menos 1 sobre 2L² mais meio. Aplicando então o limite, limite de 1 sobre algo que está indo para infinito, novamente recorde das propriedades de limites no infinito, isso vai para zero, limite de constante é a própria constante, então esse limite é igual a meio, portanto a integral de 1 até mais infinito da função 1 sobre x ao cubo dx será igual a meio. O segundo item do exemplo, vamos calcular a integral de 1 até mais infinito da função 1 sobre x dx. Novamente, então, usando a definição, nós temos que a integral de 1 até mais infinito de dx sobre x é igual ao limite para L tendendo a mais infinito da integral de 1 até L de dx sobre x.
A primitiva de 1 sobre x, recorde que é dada por ln de x, nós aplicaremos então ln de x nos extremos do intervalo, ou seja, nos pontos 1 e L. Fazendo essa substituição, nós temos então ln de L menos ln de 1. Recorde que ln de 1 é igual a zero, portanto, nós ficamos com o limite para L tendendo a mais infinito do ln de L, e isso é igual a mais infinito, ou seja, esta integral diverge. Observe nos exemplos 11 e 12 anteriores que no intervalo de 1 até mais infinito, a área sobre y igual a 1 sobre x ao cubo é meio, sobre y igual a 1 sobre x quadrado é 1 e sobre y igual a 1 sobre x é infinita. Porém, analisando superficialmente esses três gráficos, eles são muito parecidos, como nós podemos ver por esta figura. Agora, veja que função 1 sobre x ao cubo e função 1 sobre x quadrado tendem a zero muito mais rapidamente que a função 1 sobre x, quando o x está tendendo a mais infinito. Isso ocorre de tal forma que a área no intervalo de 1 até L é acumulada menos rapidamente, e essa diferença é suficiente para que as duas primeiras áreas sejam finitas, enquanto a terceira, que é a área sobre 1 sobre x, é infinita. O próximo exemplo nos pede para analisar para quais valores de p a integral de 1 até mais infinito da função 1 sobre x elevado a p dx converge. Então, pelo exemplo anterior, nós temos que se p é igual a 1, ou seja, se nós estivermos com a função 1 sobre x, a integral diverge. Vamos analisar, então, quando p é diferente de 1. Então, para p diferente de 1, a integral de 1 até mais infinito de dx sobre x elevado a p, ou, analogamente, a integral de 1 até mais infinito da função x elevado a menos p dx, será dada pelo limite para L tendendo a mais infinito da integral de 1 até L de x elevado a menos p dx, isso pela definição. Como a primitiva de x elevado a menos p é x elevado a menos p mais 1 sobre menos p mais 1, nós temos então que isso é o limite para L tendendo a mais infinito de x elevado a menos p mais 1 sobre menos p mais 1, ou x elevado a 1 menos p sobre 1 menos p, que é a mesma coisa, que deve ser então substituído nos extremos do intervalo, que são os pontos 1 e L. Fazendo então essa substituição, nós temos que isso é o limite para L tendendo a mais infinito de L elevado a 1 menos p sobre 1 menos p menos 1 sobre 1 menos p, quando nós substituímos o ponto 1, veja que isso é 1 elevado a 1 menos p, mas 1 elevado a qualquer coisa é 1, portanto, aqui fica simplesmente 1 sobre 1 menos p. Nós vamos analisar, então, se o p for maior que 1 e se o p for menor que 1. Então, no primeiro caso, se p é maior que 1, então 1 menos p é menor que 0 e, portanto, L elevado a 1 menos p tende a zero quando L tende a mais infinito. Portanto, o limite para L tendendo a mais infinito de L elevado a 1 menos p sobre 1 menos p menos 1 sobre 1 menos p será igual a 1 sobre p menos 1, porque essa primeira parte vai para zero, então sobra simplesmente menos 1 sobre 1 menos p, e isso pode ser escrito então como 1 sobre p menos 1. Agora, se o p é menor que 1, então 1 menos p é maior que 0 e, portanto, L elevado a 1 menos p vai para mais infinito quando L vai para infinito. Portanto, o limite para L tendendo a mais infinito de L elevado a 1 menos p sobre 1 menos p menos 1 sobre 1 menos p vai para mais infinito. Esta primeira parte vai para infinito, infinito menos uma constante continua sendo infinito. Portanto, nós acabamos de demonstrar assim o nosso teorema 4, que nos diz que a integral de 1 até mais infinito
de uma função do tipo 1 sobre x elevado a p dx será sempre igual a 1 sobre p menos 1 se o p for maior que 1 e ela vai divergir se o p for menor ou igual a 1. Nós podemos observar que, de fato, nos exemplos anteriores, quando nós calculamos a integral de 1 até mais infinito de 1 sobre x, isso divergiu, ou seja, quando p igual a 1, ela diverge. Da função 1 sobre x quadrado, nós chegamos que isso foi igual a 1 sobre 2 menos 1, ou seja, 1. E para p igual a 3, a integral, então, de 1 até mais infinito da função 1 sobre x ao cubo dx, nós chegamos que é igual a meio e, de fato, é igual a 1 sobre 3 menos 1. De uma forma análoga, nós definimos a integral imprópria da função f no intervalo de menos infinito até b como a integral de menos infinito até b de f de x dx e é dada pelo limite para L tendendo a menos infinito da integral de L até b de f de x dx. Ainda, no caso da integral imprópria da função f, no intervalo que vai de menos infinito até infinito, basta nós separarmos esta integral utilizando as propriedades de integrais definidas. Observe que ela pode ser separada como a integral de menos infinito até um certo ponto c de f de x dx, mais a integral de c até mais infinito de f de x dx, onde c é um número real qualquer e cada uma dessas integrais nós já definimos e sabemos calcular. Nós veremos agora como solucionar as integrais que são chamadas de impróprias porque possuem descontinuidades infinitas no integrando. Nós vamos começar com o caso onde a função f é contínua e não negativa no intervalo fechado em A e aberto em B, e a descontinuidade infinita ocorre no extremo direito, ou seja, ocorre no ponto B. Da mesma forma, ao invés de calcular toda a área de uma vez, nós vamos proceder por partes. Assim, se f for contínua no intervalo fechado a B, exceto por uma descontinuidade infinita em B, então a integral imprópria da função f sobre o intervalo AB será definida como integral de A até B de f de x dx, que é dada pelo limite para L tendendo a B pela esquerda da integral de A até L de f de x dx. Então, observe que nós temos aqui uma descontinuidade infinita no ponto B, então nós calculamos esta integral como limite para L tendendo a B pela esquerda da integral de A até L de f de x dx. Então, por exemplo, vamos calcular a integral de 0 até 1 da função 1 sobre raiz de 1 menos x dx. Observe que a integral é imprópria porque o integrando tende a mais infinito quando x tende para o limite superior 1, ou seja, quando nós aplicamos o ponto 1, esta função tende a mais infinito. Isso quer dizer que ela tem uma descontinuidade infinita no ponto 1. Assim, pela definição, nós temos que a integral de 0 a 1 de dx sobre raiz de 1 menos x será dada pelo limite para L tendendo a 1 pela esquerda da integral de 0 a L de dx sobre raiz de 1 menos x. A primitiva da função 1 sobre raiz de 1 menos x é dada por menos 2 raiz de 1 menos x. Isso será aplicado, então, nos extremos do intervalo, que são os pontos 0 e L. Fazendo essa substituição, nós temos que isso é menos 2 raiz de 1 menos x, menos no zero, isso vai dar menos 2 raiz de 1, que é menos 2, então menos com menos fica mais. Nós temos, então, o limite para L tendendo a 1 pela esquerda, de menos 2 raiz de 1 menos L, mais 2. Aplicando esse limite, nós ficamos com menos 2 raiz de 0, que é 0, menos 2 vezes 0 é 0, sobra simplesmente, então, o 2,
Portanto, a integral de 0 a 1 de dx sobre raiz de 1 menos x é igual a 2. Analogamente, nós definimos as integrais impróprias que possuem descontinuidades infinitas no extremo esquerdo ou dentro do intervalo de integração. Então, no caso da descontinuidade infinita no ponto A, ou seja, no extremo esquerdo, nós teremos que a integral de A até B de f de x dx será dada pelo limite para L tendendo a A pela direita da integral de L até B de f de x dx. Já no caso da descontinuidade infinita em um ponto C que pertence ao intervalo AB, então a integral imprópria de f no intervalo AB será definida como integral de A até B de f de x dx, que é dada pela integral de A até C de f de x dx, mais a integral de C até B de f de x dx. Novamente, nós estamos separando a nossa integral em outras duas e colocando a descontinuidade infinita nos extremos do intervalo. Então, ao tomarmos a integral de A até C, nós colocamos a descontinuidade infinita no extremo direito, e ao tomarmos a integral de C até B, nós colocamos a descontinuidade infinita no extremo esquerdo, e cada um desses casos são os casos anteriores que nós já sabemos como calcular. Então, por exemplo, vamos calcular a integral de menos 2 até 7 da função 1 sobre x menos 1 elevado a 2 terços dx. Observe que o domínio da função 1 sobre x menos 1 elevado a 2 terços é todos os reais menos o ponto 1, que é o ponto onde o denominador se anula. Portanto, esta função tem uma descontinuidade infinita no ponto 1. Então, nós dividiremos esta integral em outras duas. Temos, então, que a integral de menos 2 até 7 de dx sobre x menos 1 elevado a 2 terços é igual à integral de menos 2 até 1 dx sobre x menos 1 elevado a 2 terços, mais a integral de 1 até 7 de dx sobre x menos 1 elevado a 2 terços. Nós vamos, então, analisar agora cada uma dessas integrais. Veja que para a integral de menos 2 até 1 dx sobre x menos 1 elevado a 2 terços, nós temos uma descontinuidade infinita no extremo direito. Então, isso é dado pela definição por limite para L tendendo a 1 pela esquerda da integral de menos 2 a L de dx sobre x menos 1 elevado a 2 terços. A primitiva da função 1 sobre x menos 1 elevado a 2 terços é, então, x menos 1 elevado a 1 terço sobre 1 terço. Esse 1 terço que está no denominador pode ser invertido. Nós ficamos, então, com 3x menos 1 elevado a 1 terço a ser substituído nos extremos do intervalo, que são os pontos menos 2 e L. Fazendo essa substituição, nós ficamos com 3L menos 1 elevado a 1 terço, menos 3, menos 2 menos 1, menos 3 elevado a 1 terço. Recorde que A elevado a 1 terço é a mesma coisa que raiz cúbica de A. Então, nós podemos escrever 3L menos 1 elevado a 1 terço com 3 raiz cúbica de L menos 1, mais 3 raiz cúbica de 3. Aplicando, então, o limite para L tendendo a 1 pela esquerda, nós ficaremos com 3 raiz cúbica de 0, que é 0. 0 vezes 3 é 0, sobra simplesmente 3 raiz cúbica de 3. Portanto, a integral de menos 2 até 1 de dx sobre x menos 1 elevado a 2 terços é igual a 3 raiz cúbica de 3. A integral de 1 até 7 de dx sobre x menos 1 elevado a 2 terços é muito parecida. Então, nós temos que isso é o limite para L tendendo a 1 pela direita, porque agora a descontinuidade infinita está no extremo esquerdo. Isso é o limite da L tendendo a 1 pela direita, da integral de L até 7 de dx sobre x menos 1
elevado a 2/3. Como nós já calculamos esta primitiva, ela é 3x menos 1 elevado a 1/3, que será substituída agora nos extremos, que são o L e o 7. Fazendo essa substituição, nós ficaremos com 3 raiz cúbica de 6 menos 3 raiz cúbica de L menos 1. Fazendo o limite para L tendendo a 1 pela direita, nós ficamos com 3 raiz cúbica de 6 menos 3 raiz cúbica de 0, que é 0. Então, sobra simplesmente 3 raiz cúbica de 6. Portanto, a integral de menos 2 até 7 de dx sobre x menos 1 elevado a 2/3, que é a soma das duas integrais que nós acabamos de calcular, será 3 raiz cúbica de 3 mais 3 raiz cúbica de 6. Então, veja que quando nós temos uma descontinuidade infinita dentro do intervalo, o que nós faremos é separar essa integral em outras duas integrais, colocando o ponto de descontinuidade nos extremos do intervalo. Então, com isso, nós finalizamos a aula 32. Muito obrigada.